Está escrito no livro de Salmo 112, versículo 6. O justo ficará em memória eterna. Vemos, então, o Senhor atribuindo ao justo uma posição eminente. O justo para Deus são aqueles que têm com Ele aliança. No início, quando Deus criou o homem, Ele o criou para ter plena comunhão. Com o pecado, o homem afastou de Deus, mas Deus sempre procurou uma maneira de aproximar do homem. E então, através de alianças, o Senhor Deus pôde manter esse relacionamento com o homem. A aliança com Abraão, após tantas tentativas do Senhor Deus para aproximar com o homem, então agora com Abraão, certamente o plano de Deus seria realizado. O plano de Deus de manter esta perfeita comunhão com o homem seria realizado, e isto foi assinalado através da circuncisão. A circuncisão seria uma forma do homem expressar a Deus o seu relacionamento e demonstrando ao Senhor que com ele tinha um pacto, e ao mesmo tempo Deus correspondia esta determinação do homem. Notamos, inclusive, quando Moisés é convidado por Deus para ir separar e levar o povo do Egito para Israel, que o Senhor Deus no caminho tentou matar Moisés, mas a sua mulher circuncidou seu filho, lançou no colo de Moisés e disse: Tu és para mim homem sanguinário. Notamos então que Moisés deixou de circuncidar o seu filho, certamente por causa de sua esposa. E então Deus não aceitou, porque Moisés era homem de aliança, Deus havia separado para levar o seu povo. Então Deus, ele sempre quis separar o seu povo dos demais. João Batista, no capítulo 3, versículo 21, João falando através do Evangelho de João: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, ter o Filho significa ter uma aliança com Deus e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Nós vemos agora na nova aliança que Cristo é o liame, é o meio, a única forma do homem manter aliança com Deus. Vemos no capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios, a palavra nos dizendo: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça só se manifesta através de uma confissão em Cristo, ou a Cristo, aceitando-o como Salvador pessoal, conforme está escrito em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com o seu coração creres e com sua boca confessares Jesus Cristo e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Diferentemente daquelas alianças que Deus fazia no Velho Testamento, como fez com Abraão, com a circuncisão, como fez com Moisés no deserto, ele
com sangue, ele com o povo através do sangue, com a escarlata, ele ali fez um pacto com aquele povo, com Deus. E vemos que o Senhor sempre quer estar perto do seu povo, mas quer de fato uma união perfeita, como disse Paulo aos 1 Coríntios: aquele que se une ao Senhor torna-se o Espírito com ele. E Paulo, ele também diz que agora a circuncisão não é mais da carne, mas do Espírito. Portanto, quando Jesus na ceia, ele com seus discípulos passando o pão e após também passou o cálice dizendo: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nós temos então Deus, através de Cristo, agora chamando o homem para uma nova aliança. Justamente porque o homem se afastou de Deus, conforme Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos afastaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam de um conserto, acertar sua vida. Eu não sei se você que está me ouvindo já acertou sua vida com Deus. Se você já o fez, tem absoluta convicção que Deus vai honrar a sua palavra. E é tão certo isto que a palavra de Deus no livro de Apocalipse diz que todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida, ele foi lançado no fogo, ficou de fora. E ele só é inscrito no livro quando ele chega a Deus através de Jesus. Foi isso que ele expressou quando falava com seus discípulos: diz, olha, aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus e também dos seus santos anjos. E aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai celestial e dos seus santos anjos. Até penso que quando ele o faz diante dos anjos, é para dizer a eles: olha, você tem que proteger este agora, porque ele é filho de Deus, conforme João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, e eles não quiseram, mas diz a Bíblia, agora, todos os que os receberam foram dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí está o grande mistério da salvação pela fé, conforme Gálatas. E é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você pode crer, e o apóstolo Paulo disse isso: nós não recebemos o Espírito por obras da lei, mas pela fé. E é verdade, você, meu querido, que me ouve, tem a grande oportunidade de ter esta aliança com Deus para viver vitorioso na terra. E aí a palavra de Deus no Salmo 112 está escrito que o justo ficará em memória eterna. E é verdade, por isso que nosso nome está escrito no livro. É por isso que nós, diante de Deus, não somos esquecidos. E tenho certeza que o nosso Deus, ele tem uma mesa muito farta para você e eu. Note que a mulher grega, Ciro Fenícia, que corria atrás do Senhor, dizendo: olha, vem, põe as mãos sobre minha filha, que ela jaz terrivelmente endemoniada. E o Senhor, depois de sua insistência, parou e lhe disse: olha, não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Observa, meu querido, que me ouve, minha querida. Então, nós temos uma mesa farta diante de Deus. Temos uma mesa repleta de bênçãos, do melhor alimento. Por certo, eu e você temos direito, porque a mesa é para os filhos. E olha, quando Deus então nos afirma que nós estamos em memória eterna, a memória dele, memória no céu, como ele disse para Moisés: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Olha como é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu convido a você para pensar nisto, para pensar nesta aliança, para pensar na justiça de Deus manifestada em Cristo.
e que você faça parte deste povo que tem aliança com Deus, para ser sempre lembrado dele. Por isso que ele disse: pode uma mãe esquecer do seu filho de peito? Ora, ainda que ela se esqueça, todavia eu não esquecerei de vós. Você sabe que Deus não esquece por causa desta aliança. Nós tornamos justiça de Deus e nós estamos na memória dele para sempre. Aceite esta palavra no seu coração. Reflita nesta palavra e viva para Deus. Viva para Deus em vitória. Porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos diante dele. Ele quer que nós estejamos no seu livro inscrito como filhos. E quer que na mesa que ele tem para nós possamos participar dela cotidianamente, a todo momento. E quando Jesus disse para aquela mulher grega, por não pertencer ao povo judeu, que era o povo de aliança na época, ele disse: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Portanto, quem tem aliança com Deus tem uma mesa bem farta. E note que o Senhor considerou expulsar demônio como dar pão. Então, meu amado, minha amada, o pão pode ser não apenas uma vitória financeira, mas pode ser uma cura. Deus tem para você. Pode ser uma vitória em família, a salvação de alguém que você tanto busca. Então, é o pão para a mesa dos filhos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Lembre-se que o seu nome está em memória diante do Pai Celestial. Amém.